Nesta aula, vamos entender o conceito de ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas, né, ou dois lados, se for uma forma geométrica, de mesma origem, certo? Sendo que essas duas semirretas se encontram em um ponto. Vamos ver abaixo 3 exemplos de ângulo. O primeiro ângulo tem nome AOB ou BOA, certo? O segundo ângulo chama-se RVS ou SVR. E o terceiro ângulo, vamos chamá-lo de NOM ou MON, certo? Então, nada mais é do que uma abertura. O ângulo é uma abertura, ok? Quais são os elementos de um ângulo? Bom, o primeiro elemento que compõe um ângulo chama-se vértice. No caso do primeiro ângulo, o vértice é o ponto de encontro das duas semirretas, o ponto O. No caso do ângulo seguinte, o V, ok? E assim por diante, tá? Lembre-se que o vértice ele é sempre representado por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Os lados, quando a gente quiser se referir, nós vamos sempre usar duas letras maiúsculas. Então, por exemplo, no primeiro ângulo, ângulo OB ou BO, certo? Ou ângulo AO ou OA, a ordem das letras não interfere, ok? E quando quisermos indicar um ângulo, usamos o acento circunflexo, certo? Então, ângulo AOB ou simplesmente O, ou SVR ou simplesmente V, e assim por diante. Para cada ângulo de dentro, temos um ângulo de fora, tá? O ângulo de dentro chamamos de ângulo interno, o ângulo de fora, externo. Lembrando que a soma de ambos é sempre a volta inteira, 360 graus. Vamos agora pensar um pouquinho qual é a relação entre os ângulos e as voltas, certo? Bom, quando a gente fala de um ângulo de 90 graus, falamos sempre de um ângulo de 1/4 de volta, certo? Quando falamos em um ângulo de 180 graus ou meia volta, falamos de um ângulo de 2/4 de volta. Quando falamos num ângulo de 270 graus, falamos em um ângulo de 3/4 de uma volta. E quando falamos em um ângulo de 360 graus, falamos de uma volta inteira, ou seja, 4/4 de volta, certo? Espero que tenham compreendido os conceitos. Até a próxima.